Olá, feliz sábado! Para você que está assistindo aí a TV Presença, seja muito bem-vindo. Começando hoje mais um estudo, lição número 7, Segredos para a Unidade Familiar. Hoje estamos aqui com o nosso amigo, pastor Paulo, irmão José Flores, sejam bem-vindos. Obrigado. E estamos aqui para nós nos reunirmos para falarmos da lição, porque é um assunto que todos nós temos família. Dificilmente uma pessoa não tem família e Deus acariciou a cada ser humano com esse privilégio de poder se envolver com a família e mostrar o amor de Deus. Mas antes, como de costume, que vamos pedir a entrada do Espírito Santo com uma oração. Vou pedir para o nosso pastor Paulo fazer a oração, para nós começarmos nosso estudo. Sim, vamos orar, então convido aqueles que puderem, onde você está, se puder fechar os olhos, ore conosco. Pai querido, nosso grande Deus, mais uma vez agradecemos porque bondosamente nos permite estarmos juntos para estudar a Tua Palavra. Amém. Amém. Te pedimos, Senhor, que Teu Santo Espírito seja o diretor, seja o instrutor e que as Tuas palavras falem com os nossos amigos que nos ouvem neste momento. Amém. Amém. Perdoa-nos, Senhor, os nossos pecados, abençoe a nossa vida e a nossa família. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Então, irmãos, nós vamos começar aqui então falando sobre os segredos para a unidade familiar, que é a lição da Escola Sabatina número 7. Bondosamente o nosso Deus nos dá essa oportunidade de abrir a sua palavra, saber dos seus conselhos para a nossa família. E vamos começar lendo o verso áureo, que diz o seguinte: Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém. Então, nesse texto aqui, a gente tem uma grande contribuição do nosso Senhor Jesus, através do apóstolo João, que nos diz aqui sobre a gente ser um como Ele é com o Pai, porque Deus não é solidão, né? Deus é família, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, eu gostaria que os irmãos aqui comentassem com nós aqui a respeito qual seria o segredo para a unidade familiar, o que Deus espera da gente. Veja, aqui Jesus, na sua oração de despedida, né, se nós pegarmos todo o contexto no qual Jesus está falando ou fazendo esta oração, a gente percebe que Jesus havia se reunido com os discípulos, havia declarado aquela maravilha, depois de participar da ceia, de lavar os pés dos discípulos no capítulo 13, aí Jesus anuncia ao traidor. Então veja que há um momento ali conturbado, e aí Jesus começa a acalmá-los, dizendo: olha, não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creiam também em mim. Faz essa promessa de um novo céu e nova terra no capítulo 14, anuncia que ele é a videira. Então aqui ele já começa a dar uma primeira relação dessa questão de união. Eu sou a videira, vocês são os ramos, sem mim vocês não podem fazer nada. Então Jesus começa a fazer essa ligação com relação à união do ser humano com o ser divino. No capítulo 16 ele anuncia a vinda do Consolador, e no 17 então ele encerra aquele momento com os discípulos fazendo esta oração. E Jesus, nessa oração, ele fala de pelo menos 3 focos de união. Ele começa falando ali, a fim de que todos sejam um. Então Jesus ora para que haja uma união interpessoal. Há um foco de união. Nós temos que, como seres humanos, como irmãos, sermos unidos. Uma unidade. Uma unidade. E aí depois ele fala, como tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Então Jesus fala que também há uma união na divindade. Ele e o Pai são um. E aí ele encerra essa relação da unidade falando para que todos, para que sejam eles em nós. Aí ele fala agora dessa relação homem e Deus, a união que o ser humano deve ter com Deus. Mas o que mais me chama a atenção aqui é que a base desta união é a base formada pela união divina. A união divina é o modelo para a união humana. O ser humano tem que olhar como é que a divindade se relaciona e através dela entender como eles se unem e a partir daí buscar a união interpessoal. Amém. Nós vemos que essa questão de unidade familiar representa muito também com a igreja. Como o pastor falou, Deus tem
esse princípio de união, né? Só que ao mesmo tempo também, como são três pessoas na Trindade, Pai, Filho e Espírito, né? Eles também apresentam uma individualidade da divindade na pluralidade, né? Então cada pessoa dessa união de três, né? Eles são pessoas individuais. Essas pessoas individuais são pessoas divinas. Nós estamos falando de Deus. E além de serem divinos, eles são três, com uma pluralidade. Então por isso que nós temos então uma individualidade da divindade na pluralidade. Hoje nós temos uma dificuldade muito grande com a igreja e com as pessoas de colocar na mente das pessoas a questão da união na igreja. A união entre os irmãos, entre as pessoas, porque hoje nós temos dentro da igreja pessoas com a cabeça grande, pessoas de cabeça grande, muito espaço, tem muito espaço ali para aprender, pessoas de cabeça grande, mas o coração vazio. Nós vamos pregar nas igrejas, vamos pregar o evangelho, nós encontramos lá pessoas de cabeça grande, com muito espaço para receber a mensagem, mas o coração deles está vazio. Então é importante as pessoas aprenderem essa questão da união, tanto com a doutrina da Trindade, essa individualidade da divindade na pluralidade, para podermos entender também a questão dessa união na igreja. Amém. O livro, não me lembro qual é o livro da Ellen White, que fala que a respeito da Pai, Filho e Espírito Santo, eles se interagem e se sujeitam de igual para igual. Então esse exemplo a gente tem que ter na nossa família, para que a gente possa ter uma comunhão, né? E também é o próximo passo agora aqui, na foto aqui mostra exatamente assim, ó, Jesus na ponta aqui, a família, e ele como sendo o principal, né? Como ele fosse o centro, exatamente como a Trindade, né? Então esse é o maior exemplo que Deus quer, e no dia a dia, às vezes a gente consegue fazer algumas coisas, talvez que não agrade a Deus. E como será que Deus gostaria que a gente ficasse mediante os nossos familiares, né? Com todas essas dificuldades, vencer essas barreiras. Então é um exercício espiritual, na verdade, essa unidade, não é mesmo? A Alessandra até vai comentar um pouquinho também, aqui nesse primeiro contexto inicial, o ser humano, quando foi criado, nós podemos ver lá no Gênesis, foi criado perfeito, saiu das mãos de Deus sem pecado. Mas uma vez que fez uma escolha errada e acabou cedendo à tentação do inimigo, agora um intruso surge no ser humano, que é uma natureza pecaminosa, uma natureza carnal, que o apóstolo Paulo depois vai falar melhor lá em Romanos. Isso. Mas agora a gente percebe que há um ditado aí que diz assim, que tem pessoas que chegam chegando, e a natureza carnal chegou chegando, porque ela veio destruindo tudo que Deus havia criado de bonito, de beleza que havia na criação, foi tudo se deteriorando, inclusive a relação familiar. Porque aí nós percebemos que a harmonia que havia entre o primeiro casal parece que dá lugar a sentimentos ruins. Porque quando Deus vai, diz lá o Gênesis, por ocasião do pôr do sol ao Jardim do Éden para encontrar o casal que sempre encontrava Deus com alegria, com gratidão, agora se esconde, e quando Deus então os chama, começa aquele jogo. Senhor, a culpa não é minha, a culpa é dessa aí, ó. A mulher que você me deu. Essa mulher que tu me deu. Então a gente percebe que há uma ruptura na relação já ali. Por quê? Porque um intruso chegou à vida do ser humano e bagunçou tudo. Então agora a gente percebe que há um desafio para a unidade. A nossa natureza, ela começa a levar o ser humano muitas vezes a fazer o que desagrada um outro, a entristecer o outro. Aí começa o problema justamente para a unidade familiar. Então, nesse sentido, se Cristo não é o centro da nossa vida, se Cristo não está no centro da família, eu creio que nunca o ser humano vai conseguir fazer aquilo que era o plano original de Deus lá no Éden. Começa a surgir o individualismo também. Exatamente. E vem separando. Satanás gosta muito de causar uma dicotomia no ser humano. O ser humano, quando ele foi criado por Deus, ele foi criado completo, perfeito, de forma holística. O ser humano foi criado por Deus pelo o corpo, alma e espírito.
né? O grego traz pneuma, psique, suma. Psique é o mesmo que espírito, o mesmo que fôlego. Psique é o mesmo que alma, o mesmo que razão, raciocínio e pensamento. Suma é o mesmo que corpo e matéria. É um homem, é um ser holístico, completo, né? Depois nós temos essa mesma continuação. No grego vem theos, anthropos, geo, pneuma desoi, psique desosan. Então quer dizer o quê? Que Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então essa forma que Satanás usa para dicotomizar o homem, dividir o homem, ao mesmo tempo faz com que o homem deixe de ser intelecto e experiência. Quando o homem passa a ser intelecto mais experiência, ele passa a ter o quê? Um cristianismo bíblico real. Nós só vamos ser cristãos bíblicos verdadeiros quando nós pararmos de sermos dicotomizados, tá? E passarmos a exercer intelecto mais experiência. Intelecto o que é? O estudo da palavra de Deus, o estudo da Bíblia, interessar-se mais pelas profecias, pelo estudo aprofundado da palavra de Deus. Não ficar ali estudando de forma tão nadando na superfície. Então eu vou aumentar o que? Eu vou aumentar o meu intelecto. Aumentando o meu intelecto, eu vou acabar colocando isso para fora. De forma como? Estudando, ensinando, pregando o evangelho, pregando na igreja, ensinando outras pessoas. E isso vai trazer o quê? Experiência. Quando eu junto intelecto mais experiência, eu acabo criando o quê? Cristianismo bíblico real. É o que a lição fala, a parte prática da unidade. E a união, não adianta ficar muito só nas palavras. Tem que reagir, tem que fazer alguma coisa. Exatamente, tem que vivenciar. A lição até comenta alguns textos aqui que mostram essa questão da unidade bem na prática. Por exemplo, a lição vai depois nos pedir para ler textos como Romanos capítulo 6, verso 4 a 7, que fala ali da morte de Cristo, e aí faz um paralelo falando da morte de Jesus e sua ressurreição, e a morte do ser humano através do batismo, e a sua ressurreição para uma nova vida em Cristo Jesus, né? Mostrando essa prática da união. Eu me uno a Cristo quando eu morro a morte dele. No meu caso, o nosso batismo, a nossa entrega a Cristo. Quando nos entregamos a Cristo, fazemos a parte prática do cristianismo. Aí o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, fala que quando nos unimos a Cristo, nós nos tornamos novas criaturas. E aí é que está também um detalhe muito importante. Uma vez que houve essa ruptura da família lá no Éden, e aí nós fomos vendo todas as consequências já ali também adiante, porque Caim e Abel já tiveram as suas diferenças, e todas as famílias que vieram pós Adão e Eva, todos têm seus problemas. Tem contendas, tem muitos problemas. E agora a gente percebe que quando nós nos entregamos a Cristo, e aí nos tornamos uma nova criatura, a cruz de Cristo ela tem esse poder de reconciliação. A cruz de Cristo tem esse poder de levar o ser humano a ter a vida transformada. E aí quando o ser humano tem a vida transformada, é muito mais fácil ter uma família também transformada. Exatamente. O autor aqui do nosso manual de estudo fala o seguinte, ó: não podemos estabelecer contato direto fora de nós mesmos, exceto por intermédio dele, de sua palavra e de nossa imitação dele. Então, dessa forma, nós vamos sendo transformados através desse amor de Jesus. Ele nos ama, ele nos aceita como a gente está, mas ele quer nos transformar. Não somente nós, mas a nossa vida, para que a nossa família também seja atingida e possa morar com a gente no céu. Para que a gente possa o quê? Mostrar esse amor, né? Mostrar de todas as formas, através da família, através da pregação do evangelho. E eu ouvi uma expressão, falou assim um amigo meu, que é como se tu fosse nadar e tu não enxergasse o fim. Tu começa a querer saber mais e mais e mais, e vai ficando cada vez mais interessante, vai ficando cada vez melhor. Então, dessa forma, Deus vem nos mostrando. Eu gostaria que os irmãos nos falassem assim. Agora vamos passar aqui para o próximo item, né? Tornando um por meio de seu amor. De que forma, assim, nós temos exemplos aí de muitas outras famílias antigas aí,
por essas brigas, essas coisas assim, o que é mais difícil, eu acho, assim, nos dias de hoje? O que tem roubado muito nosso tempo para que a gente pudesse assim, ficar mais unido em família? É uma questão que gostaria de levantar aqui nesse momento. Esse é um tema importante, né? Nós percebemos hoje que as famílias estão se distanciando não só mais por questões de diferenças, de brigas, mas as famílias estão se distanciando até mesmo por coisas que podemos dizer assim são boas. A tecnologia veio para nos ajudar muito, Amém. Mas ela também tem sido uma vilã dentro das famílias. Eu lembro que alguns anos atrás eu estava conversando com um amigo e ele disse que quando ele queria chamar os filhos para almoçar ou jantar, ele tinha que mandar uma mensagem no WhatsApp. E olha que a casa deles não é uma casa tão grande, mas cada um ficava num canto conectado com as suas redes. Então a hora da reunião para o almoço ou janta tinha que ser via WhatsApp ou alguma outra rede social. Nossa. Porque nós estamos tão mergulhados hoje no mundo, me fugiu a palavra? Virtual, que acabamos esquecendo do mundo real. E infelizmente isso tem levado muitas famílias também a passar por muitos problemas. Muitos e muitos problemas. Sabe que alguns anos atrás, uns 3 anos atrás, eu estava fazendo uma semana de evangelismo numa cidade distante aqui de Porto Alegre. E aí, ao final do primeiro culto, já no sábado de manhã, uma irmã me procurou e ela falou bem assim, eu lembro como se fosse hoje, ela disse assim, pastor, meus filhos não querem mais ir à igreja, eu não sei o que fazer. E aí, quando eu fui à casa desta irmã, num determinado dia da semana, e encontrei os 2 filhos dela, eu percebi que aqueles 2 estavam mergulhados unicamente em internet, televisão e tudo que distraía. Então, toda a mídia possível, eles estavam mergulhados nela, inseridos nela. Então, quando se tentava colocar alguma coisa real na vida deles, aquilo já não era mais atrativo. Então, infelizmente, as famílias hoje precisam aprender a lidar com esse coisinha aqui. Se relacionar mais. Hoje eu vejo que o que o inimigo quer é cortar a relação com Deus, né? Essa ligação que a gente está embaralhada, hoje a gente tem um acesso a melhor ferramenta é a oração, né? Mas ele quer de alguma maneira cortar isso. E essas mídias, internet e tudo mais, a gente está deixando de se relacionar em família. Exatamente. E a gente muitos não estão conseguindo, como diz aqui na lição, quebrar essas barreiras para vencer essas dificuldades. E também chega a ser uma fuga. Porque, não consigo me relacionar com meu pai e com minha mãe, vou me enfiar na internet. A gente sabe, tem cigarro, tem álcool, tem drogas, tem tantas outras coisas, mas quase chega a ser uma maneira de um vício, né? Internet. A unidade com Cristo, né, é o propósito do Evangelho. É o propósito. Certa vez eu perguntei na igreja assim, o assunto da mensagem daquela manhã era: qual o teu negócio? Qual é o teu negócio? O que você faz para trabalhar? O que você faz para ganhar vida? Eu faço isso, eu faço aquilo. Tá? E na igreja, qual o teu negócio? O que você faz aqui? Qual o teu propósito na igreja? O propósito da igreja, a unidade de Cristo, é o propósito da igreja. Você está aqui para quê? Para fazer parte de um grupo em unidade. E este grupo em propósito vai pregar o Evangelho. Nós temos um grande problema que nós temos hoje, tanto na família como também na igreja. Nós temos um problema seguinte: no Éden, 3 coisas foram cortadas. Existiam 3 coisas no Éden que eram um relacionamento com Deus. Primeiro, era o relacionamento com Deus. Jesus todos os dias pela manhã vinha para conversar com Adão, trocar uma ideia, conversar com ele, caminhar longas caminhadas do Éden, conversando sobre todo tipo de coisa. Esse era o relacionamento com Deus. Também tinha um relacionamento com o próximo, que era Adão com a sua esposa. Tinha um relacionamento com Eva. Então ele amava Eva, ele queria ter uma família com ela, ele cuidava dela, ele zelava por ela. O terceiro relacionamento do homem naquele tempo era o relacionamento do homem com a natureza. Os animais estavam todos ali soltos, ninguém se matava, não tinha sangue derramado. No momento em que o homem pega e se rebela contra Deus, ele corta na mesma hora aqueles 3 relacionamentos.
Ele corta o relacionamento com Deus quando Jesus vem conversar com ele e diz: Adão, onde tu estás? Fiquei com medo e me escondi. Então houve ali um corte do relacionamento com Deus. Segundo, Adão, por que você comeu o fruto que eu mandei você não comer? A mulher que tu me fizeste, que tu me deu, ela me convenceu para que eu comi. Então a culpa não é minha, Senhor, a culpa é tua porque fez uma mulher que me convenceu. Então ali aconteceu o quê? O corte do relacionamento familiar com a esposa e com o seu próximo. A partir dali eles foram expulsos do Éden e os animais começaram a se matar, se comer e começaram a se destruir entre si. Tanto os animais quanto a natureza começaram a vir cardos, abrolhos e tudo mais. Então houve também um corte do relacionamento do homem para com a natureza. Nós temos esse grande problema hoje. Nós temos que voltar a nos relacionar com Deus através do estudo da oração, da pregação do Evangelho e da oração. Temos que voltar a nos relacionar com o nosso próximo, com a nossa esposa, o cônjuge, com o marido, com os filhos, com o vizinho, com o colega de trabalho. Esse relacionamento com o próximo. Parar de botar culpa nos outros. Eu não quero ir na igreja por causa disso. Eu saí da igreja porque o irmão não me cumprimentou. Eu não gostei daquele pastor, não gostei daquele pregador. Voltar a ter relacionamento novamente com a natureza. Através de plantando uma árvore, fazendo um jardim, cuidando das plantas, cuidando dos animais, que também faz parte da natureza. Hoje, Maurício e pastor, nós temos um corte do relacionamento. E nós precisamos voltar a ter esse relacionamento. E isso faz parte também da unidade com Cristo, que é o propósito da pregação do Evangelho. Amém. A gente tem muitas dificuldades, né, na vida e as distrações são grandes, mas como o irmão falou, veio já aquele senso de botar a culpa no outro, para poder escapar da culpa, né? Sim. Foi você, não fui eu. Você me incentivou. E a gente tem que vencer essas barreiras em família para poder ficar junto, né? Uma das ferramentas muito bem eficazes que Deus nos deixou é o culto familiar, né? Essa união, né? Fazer um pôr do sol junto com a família, numa área aberta, escutando os passarinhos, sol. Relacionamento com a natureza. Relacionamento. Isso é o que está sendo quebrado, infelizmente, nos dias de hoje. A natureza divina, ela é importante porque a natureza divina traz liberdade. E a liberdade traz o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio, que é mesmo também a liberdade, é o princípio do amor de Deus. Deus deixaria de ser Deus se ele não desse a liberdade. Deus não arruma portas. É um perfeito cavaleiro, só é um perfeito bate. Cavaleiro. Deus não arruma portas. Ele bate na porta. Aquele que ouvir e abrir a porta, Deus vai entrar e cear com ele. E cear é janta. Cear é janta. Tá? A liberdade é o princípio do seu amor. Se Deus não desse a liberdade, que é o livre-arbítrio, não existiria amor. E não existindo amor, não há Deus. Então, se Deus fosse feito de alguma coisa, ele seria feito de amor. E esse amor divino requer liberdade. A gente percebe que, apesar de Deus permitir que o ser humano siga o seu caminho e tenha esse livre-arbítrio, mas a gente percebe que ao longo de toda a Bíblia, Deus sempre foi buscando a reconciliação com o ser humano. Sempre criou alternativas para buscar o ser humano. É Deus que busca o homem. Exatamente, incessantemente. E eu acho muito bonito esse texto de Romanos capítulo 5, verso 5, eu quero ler ele aqui. Aqui o apóstolo Paulo diz assim: Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, veja que, por mais que o ser humano tenha essa dificuldade do relacionamento por causa da própria natureza, que muitas vezes nos levam a não querer nos relacionar, a querer brigar, a contendas, mas Deus, ele vai trabalhando para que o ser humano não seja assim. Deus vai, aqui diz a Bíblia, né, que Deus vai derramando em nosso coração o Espírito Santo, o amor dele derramado em nós. Então, Deus quer colocar sobre o ser humano o seu amor, para que agora o ser humano consiga viver nesse relacionamento interpessoal e nesse relacionamento também de o homem com Deus. Amém. Para você que está nos assistindo aí, acompanhando o estudo da TV Presença através do Facebook, da internet, estamos falando aqui sobre assuntos da família, assuntos pertinentes ao reino de Deus e para atingir nossas famílias. Mas uma grande coisa
que acontece em todas as famílias e tem acontecido e que é uma das maiores armas, chama-se egoísmo. O egoísmo tem tornado essa relação, né, irmãos? Como falei, como nós estávamos falando, esse corte da relação que tem da natureza com Deus e com a nossa família. Uma das coisas é o egoísmo, esse ego nosso, assim, eu não vou me dobrar, não, eu sou mais, eu não, apesar que é meu irmão, é meu pai, mas eu não vou dar o braço a torcer. Isso atrapalha o relacionamento. Isso cria mais barreiras ainda, né? Gostaria que os irmãos comentassem um pouco sobre essa... Eu acho muito interessante, o manual traz um texto de uma autora cristã norte-americana chamada Ellen White. Essa autora diz assim, num livro chamado Primeiros Escritos, na página 119, se o orgulho e o egoísmo fossem postos de lado, 5 minutos, diz ela, bastariam para remover a maioria das dificuldades. Então veja que ela é bem enfática nisso. Se nós removêssemos o orgulho e o egoísmo, 5 minutos acabava tudo. Rapidinho. E a gente vê isso na Bíblia. Por exemplo, quando Deus chega para Caim e o questiona sobre seu irmão, Caim enrola, dá aquele jeitinho, mas se antes Caim tivesse removido o orgulho, porque essa mesma escritora, Ellen White, ela fala que no coração de Caim havia orgulho, porque ele percebia que o que Abel fazia era aceito e o que ele não fazia, e o que ele fazia não era aceito. Então, o orgulho no coração dele cresceu muito ao ponto de ele matar o próprio irmão. E não podemos voltar ainda mais na história. Porque quando nós lemos o livro de Isaías, capítulo 14, e aí nós percebemos ali uma profecia falando a respeito do inimigo, que no céu ele se orgulhou, ele quis ser como Deus. Então o orgulho cresceu de tal maneira que ele acabou sendo expulso do céu, porque ele quis tornar o próprio Deus. Então a gente vê quão longe pode ir o ser humano se não arrancar do coração o orgulho e o egoísmo. Agora imagina isso dentro de uma família. E individualmente, cada um tendo orgulho, isso separa qualquer família. O egoísmo, a própria palavra já fala, né? O egoísmo, ego, eu. Né? Eu estou sempre em primeiro lugar. Primeiro eu, tudo eu. Eu sou melhor. Né? Eu não tenho obrigação de lhe pedir perdão nem nada. O próprio egoísmo. Eu dou estudo bíblico para 2 casais todos os sábados à tarde, na qual os estudos bíblicos é baseado em perguntas. E uma das perguntas que vieram para mim era o seguinte: irmão, como pode, num céu onde não havia pecado, brotar o pecado no coração de um ser? Perfeito. Né? Como pode? Justamente por causa daquilo que falamos antes. A liberdade. Deus te dá tanta liberdade, Deus te ama tanto, te dá tanta liberdade, que te permite até não amá-lo se quiser. Você não é obrigado a me amar. Como Deus dissesse: olha, eu vou te criar, vou te fazer tudo que tem que fazer, para você ter uma vida feliz, tá? Mas você me ama se quiser. E o nosso amor vai crescendo conforme nós vamos nos relacionando. Isso, esse amor ágape, quer dizer, um amor incondicional, previamente comparado ao amor de uma mãe, né? É isso que brotou no coração de Satanás. Ele foi tanto por ele mesmo egoísta, ao ponto de que não era bastante. Eu quero o trono de Deus. Então, eu quero ser o primeiro, eu quero ser o melhor. Né? Então, isso foi que brotou no coração de um ser perfeito, que era Satanás. E a chance de poder ser adorado como um Deus também, né? Também. E que a vontade dele, se ele pudesse, ele teria matado Deus, né? Sim. Se ele viu, tem as possibilidades, mas sabia que não tinha como, mas ele tentou, e o foco dele voltou depois para quem? Família humana. Um dos grandes equívocos que a gente fala, nós mesmos nos pegamos falando, é chamar Satanás de adversário. Deus chama Satanás de adversário por uma questão de entendimento para nós. Não há adversário. Exatamente. Não há inimigo para Deus. Não há, primeiro, que Deus é tão grande que não há inimigo para ele. Né? Então, assim, o adversário só existe quando os dois lados estão opostos, mas em igualdade. Tá? Os dois lados. Os dois times jogam, e os dois times estão bem preparados, bem treinados, e os dois times têm chances de ganhar.
Então, o lado de lá é o meu adversário, porque ele tem chance de me vencer. Agora, quando o lado de lá não tem a mínima chance de me vencer, eu vou chamar de adversário por quê? Apenas para entendimento da plateia. Por isso que eu chamo de adversário. Se Deus quisesse, estralaria o dedo, acabou, não existe mais grande conflito. Mas justamente por causa da profundidade do seu amor, exercido pelo livre-arbítrio e a liberdade, é que Deus permite que Satanás se ache adversário, quando na verdade ele não é adversário. Deus poderia acabar com ele num piscar de olhos. Só assoprando, acabou. Eu queria ver com vocês, assim, se hoje nós encontramos na família esse sentimento de orgulho e egoísmo, como a gente pode resolver isso? Como é que nós podemos acabar com isso dentro? Como é que as famílias podem remover o orgulho e o egoísmo? A lição ela dá uma primeira ideia. Ela fala a respeito de Cristo. Jesus, ele foi a maior demonstração do que é o amor. Ele poderia ter ficado no trono dele, no céu, olhando para a terra, mas ele escolheu amar o ser humano e dar a sua vida pelo ser humano. E ele morreu uma morte trágica. Era uma das mortes, das piores mortes. A pior morte na época. Exatamente, era muito cruel a maneira como os romanos crucificavam as pessoas condenadas por eles. E agora, na cruz, Jesus demonstra o seu amor, mas ele também dá uma lição para a gente. Ele dá a lição do que é viver sem o orgulho, o que é viver sem o egoísmo. Ele se esvaziou de si mesmo. Exatamente. Filipenses fala, né, tomou a forma de homem, ele não teve como usurpação o ser igual a Deus. Então, ele fez isso, ele se entregou. Através das escrituras, o nosso manual de vida fala aqui que através da imitação da vida dele, rompemos essas barreiras e conseguimos chegar a esse amor perfeito que ele quer nos passar, para que a gente possa alcançar aquele amor e estudar infinitamente o amor de Deus, que é o amor ágape. Amém. Chegarmos todos nós para nossa Até família. porque não existe nada que eu possa fazer que justifique a minha salvação. Exatamente. Salvação é unicamente pela graça. A graça que não vem de vós, é dom de Deus. Então não há nada. Se existisse alguma coisa, o simples fato, inclusive, de aceitar a salvação, já é uma obra a qual eu diria, olha, eu fiz alguma coisa para minha salvação. Não. Se isso valesse de alguma coisa, então a salvação não é pela graça, a salvação é pelas obras. Justamente para que ninguém se glorie. Aí é que entra um detalhe da nossa lição. Nós sermos submissos a Deus. Também dá o exemplo da questão da esposa. A dependência de Deus é importante. Isso, a questão da esposa ser submissa à mulher. Mas nós somos submissos a Deus, como Ele quer. A lição vai mencionar uma palavrinha aqui de um texto que eu lembro que algumas vezes eu ouvi na igreja, quando o pregador falava esse texto, havia uma certa comoção na igreja. Porque se dizia assim, se lia ali Efésios capítulo 5, verso 21, e eu quero ler para você, se você não tem a sua Bíblia em sua mão, e veja por que razão muitas vezes acontecia isso na igreja. Efésios capítulo 5, verso 22, melhor. Diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. E aí, quando se lia isso, os maridos olhavam para as esposas e diziam, você está ouvindo o que o pastor está falando? Não precisa nem falar, só cutuca assim do ladinho, tá? Né? E a mulher já ficava bem brava e já cutucava o marido, algumas beliscavam o marido. Mas o que é essa submissão? O livro de Efésios é o livro que mais fala em respeito de união em todo o Novo Testamento. Inclusive, nós podemos dividir esse livro em duas partes. Capítulo 1 ao capítulo 3, ele fala da unidade no chamado, a maneira como Deus nos chama, a unidade dentro desse chamado. E o capítulo 4 ao 6, ele fala da unidade dentro da conduta. Então Deus vai te ensinar como viver para Ele, nesse processo de santificação, e como isso vai nos unir. Mas eu acho linda a maneira como o próprio livro, aqui aos Efésios, quando Paulo escreve, ele mostra essa unidade, esse propósito. Porque no capítulo 1, verso 3, ele diz assim que o Deus, o Pai, e aí o verso 4, nos escolheu. Então Deus, o Pai, nos escolheu um dia. E aí, no verso 7, ele fala, verso 5, fala a respeito de Jesus Cristo. No verso 7 diz que Jesus nos deu a redenção pelo seu sangue. Então veja, o Pai nos escolheu e o Filho nos redimiu. E aí depois no verso 13 diz que nós somos selados com um selo do Espírito Santo da promessa. Ou seja, dentro dessa unidade,
Pai, Filho e Espírito Santo estão trabalhando para que o ser humano seja salvo. E aí, então, agora tendo isso em mente, veja que Paulo abre o livro falando da unidade na questão divina, como eles trabalham para nos salvar. E aí ele vai trabalhando todo o livro essa questão da família, essa questão da unidade, e aí chega nesse ponto. Mulheres, sejam submissas. Mas como isso contribui para a unidade? E aí é que está a grande questão. Aqui, sabemos dosar também essa cobrança, às vezes. Aqui ele está falando dessa questão da... Para ser mais exato, a submissão torna-se uma bênção. Viu? Viu, irmã? Viu, mulher que nos ouve agora? A submissão é uma bênção. É o meio que Deus criou para a sua salvação. Para a salvação do seu esposo. Se Pai, Filho e Espírito Santo estão trabalhando para que você seja salvo, para que eu possa ser salvo, agora a submissão é uma parte do processo da sua salvação. Da salvação do seu esposo. E de que maneira é isso? Veja que fala no verso 22 que as esposas têm que ser submissas, mas o verso 25 fala: maridos, amai a vossa esposa. E como é que o marido deve amar? Falando ali a si mesmo, se entregando por ela. Finalzinho do verso 25. Verso 28 fala de novo: maridos, vocês devem amar a sua mulher como o próprio corpo, pois quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Então há um certo trocadilho de palavras aqui: submissão, sujeição, o amor, o respeito, como fala o verso 33, a obediência, como fala a sua mulher como Cristo amou a igreja. É um amor supremo, como o irmão está falando, amor ágape. É assim, a submissão da mulher ao marido aqui, complementando o que o pastor falou, submeter-se ao marido quer dizer o seguinte: permitir a ele liderar. Exatamente. Porque ele é o cabeça da família. Então a mulher, ela se permite, tá, deixar o marido liderar. É ele que lidera. Tá? Então, quando tem algum assunto importante na família para ser decidido, ela vai participar, ela vai dar a opinião dela, vai dar também as ideias dela. Mas quando chegar no final, que a mulher, ela também não consegue chegar a um fim, olha, como nós vamos fazer isso? Então, cabe a ele a missão de marido, tá, de pai de família, tomar a decisão final. E cabe a ela permitir que ele lidere, porque é a vontade de Deus. Sabemos que hoje em dia nós estamos vivendo em tempos modernos, onde mulheres perdem o marido e têm que criar os filhos sozinhos. Ou maridos perdem as mulheres e têm que criar o filho sozinho. Então o pai passa a ser mãe também. A mãe também passa a ser o pai. E tem que tomar as decisões. Mas numa família tradicional, onde tem o pai, tem a mãe, a mulher, ela se permite deixar que o marido lidere. Isso é submissão. Então não é a submissão de ser menor do que ele é maior, ele que manda. Não, isso chama-se machismo. Exatamente. Isso chama-se machismo. E quando a mulher, ela lidera e não permite que o homem participe, isso chama-se feminismo. E aí quebra o relacionamento que Deus... Quebra aquele relacionamento que eu falei lá no Gênesis. Exatamente. O projeto de Deus é que o homem e a mulher tenham um relacionamento. São artimanhas de Satanás para deturpar a família de Deus. Satanás gosta muito de ficar jogando cortinas de fumaça, aonde a gente olha para um lado, mas na verdade está trabalhando de outro. Então, tirar o nosso foco, que é a salvação. Tira teu foco. Então o relacionamento com o próximo, que é com a esposa, deve ser religado de novo. Aí é que está um detalhe. Já chegando no último tópico da nossa lição, vivendo o amor que a gente promete. O irmão comentou aí da questão de esposas que podem perder o marido e tal, mas também tem o caso da separação. E quando a gente casa, nós fazemos um juramento perante a nossa esposa, ali as pessoas que estão ali na cerimônia, mas principalmente perante Deus, porque o casamento é eterno. E Deus quer levar essa família. Ali está nascendo uma família. Eu me lembro quando eu casei, na igreja lá que a gente casou, o pastor pegou e falou: aqui está nascendo uma família. E um dia Deus vai perguntar: onde é que estão os presentes que eu te dei? Onde estão os filhos que eu te dei, né? E aí, como é que você vai chegar lá de mão vazia? Tá tudo no começo. Assim como foi lá no Éden, né? Como é que a gente vai dirigir a nossa vida? Então, de acordo com aquilo que a gente promete para Deus e com o plano dele, não caindo nas cortinas de fumaça, né? Cortinas de fumaça. Essas coisas que fogem o foco da salvação, e para a gente ensinar nossos filhos, né?
Deuteronômio fala que a gente, ao nosso levantar, ao nosso deitar, ao nosso caminhar, a gente tem que ensinar nossos filhos. Então faz parte do projeto de Deus, nós viver esse amor que a gente promete para Deus e para nossa família. É verdade. Boa parte, eu creio, que une as famílias e que não deixa chegar a este ponto, é essa questão que nós acabamos de esmiuçar um pouquinho. Eu creio que muitos casamentos chegam ao fim porque não se entende o que é essa submissão, não se entende o que é o marido dar a vida pela esposa como Cristo deu à igreja, e aí quando isso não acontece e não fazemos Cristo o centro da vida, da família, inevitavelmente uma hora as contendas vão pesar mais do que o amor, do que a vivência espiritual, e aí infelizmente acaba acontecendo isso. Satanás tem um plano, um projeto. Satanás tem um projeto. O projeto dele é acabar com tudo aquilo que foi criado por Deus no Éden antes do pecado, que ainda subsiste até hoje. Por exemplo, nós façamos uma linha imaginária. Façamos uma linha imaginária. Tá? O pessoal que está nos assistindo, faça aí com você uma linha imaginária. Nessa linha imaginária, você coloca uma linha, coloca um ponto inicial, aonde diz aqui, criação. Depois, logo adiante, coloca um outro pontinho aqui, aonde fala nesse pontinho, vamos chamar esse pontinho aqui de erro. Em grego chama-se lapsus. Tá? E depois para frente, após o erro, nós temos o tempo em que o pecado já subsiste. Então, antes do lapso, é tudo que foi criado por Deus antes do pecado. Após o lapso, o erro, é tudo que foi criado nesse mundo e apareceu nesse mundo depois do pecado. Então nós temos tudo que tem antes do lapso, vamos chamar de pré-lapsariano. E tudo que for depois, vamos chamar de pós-lapsariano. O que nós temos que foi criado pré-lapsariano? Casamento, família, sexo e sábado. Tá? Vamos de novo na lista? Casamento, família, sexo e sábado. Ok? Pré-lapsariano. Essas 4 coisas sobreviveram à queda do ser humano, sobreviveram ao dilúvio e sobrevivem até hoje. Então nós temos o que hoje? O casamento, tá? O casamento, a família, o sexo e o sábado. Quais são as coisas que Satanás mais ataca hoje na nossa família e na internet, na TV e na mídia? Casamento, quando diz que pode se casar homem com homem, mulher com mulher, e outras várias formas de amar, como tem agora uma nova novela aí. O casamento, tá? Permitindo o casamento gay e até criando leis que obrigam as igrejas a fazer o casamento gay, ou o pastor ou o padre vai preso. No selo do Criador. O sexo, deturpando o sexo, dizendo que pode fazer sexo com qualquer um, fora do casamento, ou até mesmo sexo com animais. Agora estão fazendo até sexo com árvores. Tá? E também o sábado, deturpando a questão do sábado, dizendo que tem que guardar o domingo, ou você guarda qualquer outro dia. Não importa. Passa a partir do dia que você trabalha, passou a pegar o descanso, escolhe uma data, ok, tá bom. É isso aí. Deus não vai se importar. Deus não vai se importar. Então são 4 coisas, não vamos esquecer. Casamento, família, sexo e sábado. Cuide disso. Bom, irmãos, estudamos aqui a lição número 7, que são os segredos para a unidade familiar, os propósitos que Deus quer, Cristo como centro e a submissão, né? E como a gente deve viver com aquilo que a gente prometeu para Deus, que é o nosso casamento e a nossa família que nasce. Eu quero lembrar aí a você que está assistindo da TV Presença, que há 2 formas de você conhecer uma pessoa. A primeira é, teoricamente, só de ouvir falar, e a segunda é de você andar com ela. Então, eu convido a todos os irmãos aí que estão assistindo, convide a Deus para você andar junto com a sua família, fazer o culto pôr do sol. Você vai acabar lendo ali em Jó, capítulo 42, verso 5, ele não fala com essas palavras, e dá para entender exatamente dessa forma que eu vou falar. Ele fala assim, antes eu conhecia só de te ouvir falar, teoricamente, mas de tudo que eu vivi, hoje eu te conheço, de contigo andar. Ande com Deus, você e sua família. Essas são as bênçãos que nós temos para a eternidade toda, um reino de amor, e que não haverá mais essas coisas tão ruins que acontecem com a nossa família aqui na terra, um paraíso melhor do que foi feito no início, para a honra e para a glória do nosso Senhor.
Vou pedir para o irmão José Flores fazer uma oração para nós encerrar nosso estudo. Ok. Vamos orar. Santíssimo Deus, amado Pai, somos gratos, Senhor, porque podemos estudar aqui a Tua Palavra, ter esse estudo junto com os irmãos, junto com quem está nos assistindo. Que venha, Senhor, nos aumentar na nossa unidade familiar, junto com Cristo, junto com a Igreja. Amém, Senhor. Ajude também as pessoas que nos assistem a também ter, junto com suas famílias, a sua unidade familiar. Aceitando a Cristo como seu Salvador pessoal e entendendo que o egoísmo foi o pecado de Satanás. Amém, Nós possamos, Senhor, ter um bom restante de sábado, um bom descanso, em nome de Jesus. Amém. Amém.